Opinião Agora. Apoio Cultural. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Olá, muito bom dia. Está no ar o programa Opinião Agora pela Rede Opinião de TV. Nós estamos ao vivo neste momento e você que nos assiste pode participar conosco através dos nossos endereços nas redes sociais, através do nosso portal de notícias e também do nosso telefone. O endereço no MSN, Opinião Agora 40hf@gmail.com. O e-mail opiniãoagora@p1noticias.com. O nosso Face, a página no Facebook, facebook.com/Opinião Agora, para você participar pelo nosso portal www.p1noticias.com. E a nossa linha direta é o 3302-0271. Você que assiste nas cidades circunvizinhas, onde a sua área de telefonia não é o 19, antes, porém, você deve colocar o código 19, 019 3302 0271. Eu quero agradecer aos internautas que nos assistem nesse momento, a você, telespectador, e aos internautas que participam conosco. Como ontem, tivemos aqui uma bela entrevista, um belo bate-papo com a diretora administrativa da Câmara de Vereadores de Piracicaba, Kátia Garcia Mesquita, e que foi aí um campeão de audiência a participação da Kátia Garcia Mesquita. Daqui a pouco nós vamos falar para vocês também sobre as pessoas que nos enviaram mensagens e também enviaram aí, destacaram alguns momentos da nossa entrevista ontem com a Kátia Garcia Mesquita, a uma das mulheres, ou por que não dizer, a mulher mais poderosa do Poder Legislativo de Piracicaba. Nós vamos já às notícias das primeiras páginas nos jornais. No jornal A Gazeta de Piracicaba, que é nosso parceiro, quero inclusive mandar um grande abraço ao Wilson Titz e também mandar um abraço ao Lourenço Tayar, que através da Gazeta tem aí uma grande parceria conosco. E a Gazeta de Piracicaba traz como título: Melhoria da malha viária é um desafio. Foi o que disse prefeito João Chadá em entrevista à Gazeta. Aliás, quando o prefeito fez essa colocação, aliás, o vice-prefeito, que ele falou sobre a mobilidade urbana, ele colocou aí: Chadá diz que uma das metas é melhorar malha viária municipal. Concordo plenamente, com todo o respeito que eu tenho por doutor João Chadá, grande arquiteto, grande profissional, que veio de família simples, de pessoas simples e que hoje se orgulha de ver Piracicaba como está. Mas, vice-prefeito, eu gostaria que o senhor desse uma maior atenção ou uma melhor atenção à área da saúde e à área de transportes. Quando se fala de malha viária, é claro, nós temos que aí, ainda tem muito a fazer por Piracicaba no que se refere a avenidas, rotatórias, vias de acesso rápido, mas a saúde e o trânsito, o transporte em Piracicaba ainda deixa muito a desejar. E nós estamos aguardando a vinda do secretário de Saúde aqui no programa, do secretário de Transportes, que até hoje nós não conseguimos trazer eles aqui. Eu concordo que eles têm uma agenda grande, uma agenda bastante completa, mas todas as demais autoridades que nós temos convidados para vir até aqui, eles têm arrumado um espacinho na agenda e têm vindo. Então, nós estamos aguardando esse espaço na agenda do secretário de Transportes, Genival Dias Sampaio, e também do secretário de Saúde, o doutor Dias, nós estamos já programando para ele vir aqui. Então, o doutor Davis. Então, nós estamos aguardando, a produção já fez o contato, estamos aguardando a vinda deles aqui. E quando os senhores tiverem disponibilidade, eu já fico aqui acertado com os senhores. Se eu tiver agenda, eu remanejo a agenda, mas os dois vão falar aqui conosco. Ou melhor, vão falar para o telespectador, vão falar para a cidade, para os piracicabanos. Traz também como título Longo. Fausto Longo, do Partido Democrático, vai representar o Brasil no Senado italiano. A posse será no dia 12 de março. Orgulho para Piracicaba ter um representante como é Fausto Longo. Cães e gatos precisam de novo lugar para morar. Amigas da comerciante tentam encontrar novo lar para os animais. E a comerciante, que cuidava de 47 gatos e 8 cachorros, que sofreu um acidente vascular cerebral.
mas tenho certeza que logo também os piracicabanos, amorosos que são, vão providenciar um local para morar. Pichação com ameaça na ponte do Mirante. Inscrições na ponte Caio Tabajara reivindica mais ciclovias e faz ameaças ao prefeito Gabriel Ferrato. Guarda Civil vai investigar. A Unimep e INCRA mantêm a parceria de um programa que permitirá a realização de ações e pesquisas em assentamentos do Estado. E aqui também uma matéria que foi pauta, inclusive, para várias emissoras de televisão. No 7º andar de um prédio ocorreu aí o fim da história, que nasceram 7 patinhos. Eles nasceram ontem na varanda de um prédio, foram resgatados pelos bombeiros e levados para um sítio. Porém, lamentamos que a mamãe pata abandonou os filhinhos e os mesmos serão criados por uma galinha, mas não ficarão aí ao léu. Isso é um exemplo, né, para muitas mães que abandonam seus filhos, mães que têm o filho nasce e simplesmente abandonam. Então está aí um exemplo de uma pata que abandonou os filhinhos, os patinhos, mas a galinha fará aí, criará os patinhos, conforme foi informado hoje de manhã numa emissora de televisão. A partir de hoje, um novo parceiro nosso, aliás, 2 novos parceiros. Eu quero mandar um abraço ao competente jornalista profissional Evaldo Vicente e toda a família Vicente, ao Eric Vicente, que a partir de hoje estará conosco aqui no programa Opinião Agora. Nós já vínhamos aí anunciando as matérias do jornal A Tribuna Piracicabana e a partir de hoje nós teremos aí também a parceria da Tribuna Piracicabana, um competente jornal que mostra aí a realidade da cidade de Piracicaba e região. E já traz como matéria principal: crise no Centro-Sul não afetará a safra local, acredita Coplacana. Para o vice-presidente da cooperativa, José Coral, o qual quero mandar um grande fraternal abraço, parte dos produtores da região devem expandir e renovar lavouras canavieiras e o preço do etanol pode baixar nas bombas até o final de abril. Isso é muito importante, né? O preço, a baixar o preço do etanol dentro de um país riquíssimo como é o Brasil em cana-de-açúcar e usinas. Prazo para renovação de alvará termina hoje. Termina hoje o prazo para a renovação do alvará de estacionamento dos 265 taxistas, permissionários e 60 motoristas auxiliares que atuam no município. Se não renovarem, a inscrição que acontece na divisão de vistorias especiais, a licença para atuação será cancelada. Então está aí comunicado aos taxistas de Piracicaba para que renovem os seus alvarás. A partir de hoje, aliás, termina hoje o prazo. Então, você que ainda não renovou, dá tempo, dá uma corridinha lá, daqui a pouco nós vamos dar o endereço aqui da renovação dos alvarás. Aumenta acesso a medicamentos gratuitos. O programa Saúde Não Tem Preço do Ministério da Saúde, que tornou gratuita a distribuição de 14 medicamentos para diabetes, hipertensão e asma no país, já beneficiou 3.300.000 pessoas no estado de São Paulo. Em Piracicaba, 27.500 pessoas foram beneficiadas com diversos tipos de medicamentos. Com a distribuição gratuita, que completa 2 anos, quadruplicou a média de pessoas atendidas por mês nas farmácias populares e conveniadas, segundo o balanço divulgado ontem pelo Ministério da Saúde. Núcleo São Paulo, são 51 farmácias populares só em Piracicaba. Vamos falar também das matérias da Folha de São Paulo. No adeus, Papa lamenta os momentos difíceis que teve, está aqui a Folha de São Paulo, né? Então, o Papa lamenta os momentos difíceis que teve para a sua despedida. Pode deixar, Frigulha, não precisa puxar não, eu vou só fazer um adendo aqui. A matéria diz o seguinte, aqui na Folha de São Paulo: Bento XVI faz alusão à crise da igreja no último discurso aos fiéis como pontífice. Na véspera de renunciar, o Papa Bento XVI se despediu dos fiéis com um discurso que fez alusão à crise da igreja e afirmou que em momentos difíceis Deus parecia adormecido. Relata Clóvis Rossi, enviado especial a Roma do jornal Folha de São Paulo. Para um público estimado pela polícia em 150.000 pessoas na Praça São Pedro, o pontífice disse que houve momentos em que o mar esteve revolto e os ventos contrários a nós, e o Senhor pareceu estar adormecido. Em seu último ato público, Bento XVI percorreu a praça, beijou crianças e acenou para os fiéis. A despedida teve reações contidas da plateia distintas de 2005, quando católicos choravam a morte de João Paulo II. No discurso, o Papa disse que continuará a serviço
da oração e que não sairá da igreja. Não volto à vida privada, afirmou Bento XVI. Está aqui a matéria, o Frigulha está pegando aqui pela nossa câmera de número 3, onde traz aí o assunto sobre o adeus do Papa Bento XVI. Até eu gostaria de fazer um comentário, pode deixar a imagem aí no ar, sobre esse lamento que o Papa Bento XVI fez. Imaginem os senhores, numa situação atual em que se encontra um mundo, em se falando inclusive de Brasil, onde não existe guerras, não existe terremotos, não existe maremotos, mas que existe sim uma grande briga política, onde existe aí as pessoas de lá de cima, né? Lá do Congresso Nacional, onde se aparecem tantas coisas injustas, onde se aparecem aí as fraudes. Imaginam, senhores, que o Papa Bento XVI teve momentos, o Papa, o representante de Pedro na terra, como é o lema da Igreja Católica e como está escrito nas Sagradas Escrituras, que o primeiro Papa foi Pedro. Então, o Papa Bento XVI, representante de Pedro, representante de Deus na terra, chegou a pensar dessa forma. Imagina você, telespectador que me assiste, o que nós que somos aí pequenos fiéis, humildes, como tentamos professar a nossa fé, cada um na sua fé, um professando a fé católica, outro a fé cristã, outro a fé judaica, a fé espírita, mas cada um professando a sua fé. Agora, pasmem os senhores, olha a multidão que esteve presente quando o Papa chegava para a sua última audiência no Vaticano. Imaginem os senhores, nós, simples, humildes, que somos meros fiéis, que tentamos servir a Deus, cada um professando a sua fé. Nos momentos, quando chegarem os momentos difíceis da nossa vida, como chega para alguns, como outros estão passando, imaginem os senhores, como nós vamos fazer? Será que nós vamos também pedir aí a renúncia, ou nós vamos lamentar? Porque se o próprio Papa, com toda a sua santidade, com toda a sua reverência que tinha, que vivia somente para Deus, somente para a igreja, somente para a religião, o próprio Papa fez um lamento desse, que dirá a nós, pecadores que somos e que tentamos seguir o nosso caminho para um dia encontrar com Jesus Cristo nos ares também. Então fica aí essa interrogação. E hoje o Papa fez a sua despedida, reuniu-se com os cardeais. Quando o Papa entrou dentro da sede, ele foi aplaudido em pé pelos cardeais. Um dos cardeais fez a sua despedida emocionante a Bento XVI, e depois Bento XVI fez o seu pronunciamento. Então, Bento XVI deixa o papado, mas fica um legado aí na história da Igreja Católica. Em 600 anos, o primeiro Papa que se renuncia. Vamos aguardar agora qual será o próximo Papa, qual será a linhagem do próximo Papa, e vamos torcer para que seja um Papa brasileiro, porque dentro de um país como o Brasil, que é o maior país católico do mundo, e dentro da Igreja Católica, onde o Brasil se reverencia ao catolicismo com todo respeito e com a fé como é professada, eu, particularmente falando, o jornalista Marcelo Oliveira, eu desejaria que fosse um Papa brasileiro, e eu tenho certeza que você também. Então vamos torcer para que isso aconteça. É difícil, mas não é impossível. Vamos aguardar, dentro dos próximos dias, o conclave escolherá o novo Papa. E para falar bem deste assunto, amanhã eu vou receber aqui o jornalista, advogado, diretor de comunicação da Câmara de Vereadores, Carlos Eduardo Gaiade. O Gaiade, que inclusive eu considero o meu padrinho de rádio. Amanhã nós vamos contar aqui o porquê, mas amanhã estarei recebendo ao vivo, das 11 ao meio-dia, Carlos Eduardo Gaiade, que também é cursilista na Igreja Católica, e que amanhã ele falará com toda a propriedade como será de agora em diante o conclave que será feito para a escolha do novo Papa. Eu quero aproveitar, já que estou falando aqui da Folha de São Paulo, né? Tem ainda aqui algumas notícias, mas eu quero aproveitar para falar sobre o Congresso Nacional e sobre aí a lei que extingue o 14º e o 15º salários. E quero aqui parabenizar e exaltar a atitude do nosso representante no Congresso Nacional, o deputado federal Antônio Carlos de Mendes Tami, o qual eu tenho uma grande admiração pelo Tami. Isso independente de partido.
porque eu também trabalho no poder público e não sou filiado a partido nenhum, mas eu quero registrar a minha grande admiração pelo deputado federal Antônio Carlos de Mendes Tami, que nos representa no Congresso Nacional já há 6 mandatos. E o Tami, que com muita propriedade e com muita seriedade, como sempre mostrou dentro do Congresso, o Tami foi um dos deputados que foi a favor de se extinguir o 14º e 15º salários. Então, deputado, eu quero parabenizar o senhor pela atitude que o senhor teve. Sabemos da sua honestidade, sabemos do seu empenho para defender o Estado de São Paulo e para defender a nossa Piracicaba, e o senhor, de pronto, também votou a favor de derrubar esse 14º e 15º salário. Fica aqui registrado o nosso convite para que o senhor venha conversar aqui conosco, falar com Piracicaba pessoalmente e falar desta brilhante iniciativa que o senhor teve, bem como os demais deputados federais que votaram a favor do 14º e 15º salários de serem extinguidos do Congresso Nacional. Porque nós não temos 14º nem 15º salário. Muito pelo contrário, muitos dos brasileiros vivem com apenas um salário mínimo e que o Congresso Nacional aprovou e que pensa que com um salário mínimo se faz muita coisa. Claro, o governo federal, ele concede o Bolsa Família, o Bolsa Emprego, concede a Bolsa Escolar, mas devemos lembrar que, mesmo concedendo essas bolsas, ajuda, facilita o brasileiro, mas não é como você ter um salário digno. E o salário mínimo hoje não é um salário digno para o brasileiro sobreviver, não é. Eu gostaria que um senador, um deputado federal, até um deputado estadual, ou até mesmo aí um juiz, um magistrado, tentasse viver com o salário mínimo de hoje. Eu tenho certeza que os senhores não iriam conseguir. Os senhores não iriam ter nenhuma condição de viver. Mas os brasileiros humildes, os que moram lá nas casas simples, nas casas de tábuas, os que moram nas periferias da cidade, os brasileiros, aqueles que varrem a cidade de Piracicaba e o Brasil todo, os coletores de lixo, os serventes de pedreiro, há muitos que vivem com um salário mínimo e um pouco mais, porque não dá ainda para considerar que é um bom salário. Então, às vezes, o que intriga a nós, principalmente os jornalistas, os profissionais da imprensa, é como pode, lá no Congresso Nacional, agora não vai ter mais o 14º e 15º salário. Tenho certeza que a presidente vai, é claro, sancionar. Então, está dependendo somente da assinatura dela. Mas eu fico meditando e fico comentando, pensando, como você, telespectador do outro lado, também pensa, como que funciona, como que pode, lá no Congresso Nacional, o pessoal viver lá com os seus 100 e poucos mil reais, que juntando tudo, ajuda de avião, ajuda de telefone, ajuda de moradia, passa dos 100 mil. E como pode o brasileiro que luta, que trabalha, tá ali no serviço braçal, às vezes na maior dificuldade que tem, com família para tratar, ele ter que se virar com somente um salário mínimo? É difícil, é difícil. E ter um plano de saúde como é o SUS hoje, que infelizmente ainda deixa a desejar. Então fica aí essa pergunta: como pode os senhores conseguir tomar tamanha decisão? E com um detalhe maior, o salário mínimo, para ser aumentado, existe uma série de consequências, existe uma grande trajetória que tem que passar. Tem que verificar se o índice de aumento do combustível, o índice de aumento aí da cesta básica, tudo isso colabora para chegar no salário mínimo de 600 e poucos reais. Agora, para aumentar o salário de um parlamentar, lá em Brasília não precisa muita coisa não, basta apenas entrar com uma lei e pronto, está aumentado. Eu volto a dizer, infelizmente, no Brasil, isso ainda, como diz o meu amigo Boris Casoy, isso ainda é uma vergonha. Jornal de Piracicaba traz aqui uma matéria que diz assim: nova fase do Águia da Polícia Militar começa em Piracicaba. O grupamento aéreo do estado de São Paulo, o Águia, como é conhecido, vai descentralizar os serviços aéreos da Polícia Militar que eram concentrados em São Paulo. A descentralização foi encabeçada por Piracicaba, que recebeu a escola de pilotos do Águia, transferida do campo de Marte, na capital, para a base piracicabana instalada ao lado do aeroporto estadual Comendador Pedro Morgante.
Ontem, a cúpula da aviação da Segurança Pública do Estado, incluindo os comandantes das 10 bases de rádio patrulhamento aéreo do interior e o Comando Geral da Rádio Patrulha Aérea de São Paulo, se reuniu em Piracicaba. Está aí, como você pode ver, as fotos, né, falando sobre o Águia e dizendo aí que Piracicaba é pioneira em reestruturação do Águia. Isso é um orgulho para Piracicaba. Isso é um orgulho para Piracicaba. Está aí, como vocês podem ver, o comandante-geral do Grupamento Aéreo, Tenente-Coronel Edson Luiz Gaspar, que define a descentralização do Águia para o interior. Quero mandar um abraço ao grande comandante Gaspar, que é comandante geral do patrulhamento aéreo no estado de São Paulo, e quero mandar um abraço para o comandante Edgar Gaspar, que é comandante do rádio patrulhamento aéreo em Piracicaba e na nossa região. E parabenizá-los. Isso significa o quê? Que Piracicaba está progredindo a cada dia que passa. Piracicaba está aí, já está andando com as suas próprias pernas, já tem a sua própria estrutura, uma vez que, para completar agora, vem aí o Águia, que definitivamente descentraliza de São Paulo e passa a operar os seus serviços em Piracicaba, inclusive com a escola de pilotos. O que falta agora para nós desligarmos de São Paulo, ou melhor, de Campinas, é aí terminar a construção do hospital regional. Eu gostaria de mostrar aqui, Luciano, se for possível, novamente a tribuna piracicabana e agradecer ao nosso amigo, o nosso amigo Vicente, que colocou aqui, como disse, a partir de hoje, nós estamos sendo divulgados no jornal Tribuna Piracicabana. Como você pode observar aí, na página de número A8, na página A8, nós temos aí a divulgação do nosso programa, onde traz o logotipo do programa Opinião Agora, da Rede Opinião, e traz aí inclusive uma foto minha, né? Quero agradecer pela excelente matéria que foi publicada falando do nosso programa. O Frigulha vai pegar por aqui, pela câmera número 3, está aqui o Marcelo Oliveira, né? Até que pela televisão e na foto eu sou bonito, porque em si, falando de televisão e foto, vocês sabem, né, que vem aí a maquiagem, vem aí alguns acertos, né? Então acaba deixando aí, o Marcelo Oliveira está ali, ó lá, a divulgação do programa Opinião Agora, através da Rede Opinião de TV, que a partir de hoje se torne um grande parceiro do nosso querido amigo jornal A Tribuna Piracicabana, do meu amigo do Eric e também do Vicente. Então, muito obrigado aí o Evaldo Vicente, muito obrigado pela parceria. E a partir de hoje também eu quero mandar um grande abraço aos meus amigos da Giatti Seguros, o Renato Giatti, que é diretor da Giatti Seguros. Quero mandar um grande abraço a ele, ao Murilo, e também a partir já desta semana, a Giatti Seguros passa a ser um grande parceiro nosso. E eu sempre falo da Giatti, o Renato esteve aqui há um tempo atrás, e também o Renato fez uma entrevista conosco aqui, falou da importância de você fazer um seguro do seu veículo. E nesse bate-papo que nós tivemos, acabou aí surgindo uma grande parceria. A Giatti Seguros, que fica na Avenida Comendador Luciano Guidotti, 1070, aqui em Piracicaba. Os telefones é o 3433-90013 e o 2532-4949. Grande abraço ao meu amigo Renato Giatti, da Giatti Seguros. Você dá uma passadinha por lá, toma um café com o Renato e com o Murilo. Um grande abraço ao Murilo, à Michele, da Giatti Seguros, e você também vai fazer o seguro do seu carro, tá bom? O que mais que eu tenho que falar? Tempo e temperatura, não falei ainda. Tempo e temperatura, vamos lá. Tempo e temperatura hoje em Piracicaba. Você vê as imagens da nossa belíssima Noiva da Colina. Hoje, quinta-feira, 28 de fevereiro, o sol aparece, mas com algumas nuvens. À tarde, mais nuvens deverão aparecer e há possibilidade de chuvas. À noite, pancadas de chuva. A temperatura máxima fica nos 29 graus, a mínima nos 19 graus. A umidade relativa do ar em 40% e os raios ultravioletas hoje altíssimos. Então significa que fará bastante calor em Piracicaba, como já está fazendo. Aí essas imagens no momento são ao vivo, direto da nossa produção, estão sendo transmitidas ao vivo. Você vê aí, a câmera se movimenta e mostra as imagens da nossa maravilhosa Noiva da Colina, a Piracicaba que amamos tanto. E que Newton de Almeida Melo, em versos e provas,
registrou o grande amor que sentiu por Piracicaba, que hoje ele se eterniza no hino de Piracicaba. Bom, eu quero convidar vocês também, nós temos aqui um convite do CIMESP para a palestra Caminhos e Sentidos, para onde vai a mulher da pós-modernidade, que será quinta-feira, dia 7 de março, às 19h30, na rua Samuel Neves, 1601, bairro dos Alemães, em Piracicaba. Você pode confirmar sua presença até dia 4/3 com a Roberta pelo telefone 3417-8600 ou pelo e-mail adm@cimesp.com.br. O evento é exclusivo para associadas que também tem um apoio do CIMESP. Então fica registrado o convite. O COMESP, o Conselho da Mulher Executiva do CIMESP, tem o prazer de convidar todas as profissionais que atuam nas empresas associadas para comemorar em grande estilo o Dia Internacional da Mulher, com esta palestra preparada especialmente para você, mulher. Caminhos e Sentidos, para onde vai a mulher da pós-modernidade. O CIMESP também convida todos para participar da palestra gratuita sobre como administrar bem o seu dinheiro e criar riquezas. A palestra acontecerá no dia 5 de março de 2013, das 19 às 21 horas, na sede do CIMESP, na rua Samuel Neves, 1601, no bairro dos Alemães. Temos comercial agora, né? Nós vamos então para um rápido comercial. Na volta, nós vamos assistir aí parte de uma matéria que foi falada pelo vereador Paiva e também pelo vereador Trevisan. E depois nós vamos assistir parte de uma matéria que foi falada pelo prefeito Gabriel Ferrato. Eu antes quero mandar um abraço grande ao meu amigo, que ele ouve sempre o programa, ele assiste sempre o programa Opinião Agora, e é o meu amigo Chiodi, que é o secretário do prefeito Gabriel Ferrato. Chiodi, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência, tenho uma grande admiração por você e pelo seu trabalho ao lado do nosso competente prefeito Gabriel Ferrato. Vou para os comerciais, mas volto já, não saia daí. Opinião Agora. Apoio Cultural. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. CIMESP, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. 39ª Festa do Milho de Tanquinho, de 9 a 24 de março, no Centro Rural de Tanquinho. Venha saborear as delícias do milho verde. Entrada franca. Realização Centro Rural de Tanquinho. Apoio Prefeitura do Município de Piracicaba. Opinião Agora. Apoio Cultural. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. CIMESP, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Já estamos de volta com o programa Opinião Agora pela Rede Opinião de TV no canal 40 UHF. Nós estamos ao vivo e você que nos assiste nesse momento pode participar conosco através dos nossos endereços nas redes sociais. MSN Opinião Agora 40 UHF@gmail.com. O nosso endereço de e-mail opiniãoagora@p1noticias.com. A página no Facebook, facebook.com/Opinião Agora. E o nosso portal de notícias, www.p1noticias.com. A linha direta para você participar é o 3302-0271, você participa conosco. Eu quero mandar um abraço também ao Felipe Máximo, que neste momento nos assiste e também admira muito o programa Opinião Agora. Um grande abraço a você, Felipe. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência e muito obrigado pelo prestígio. E tantas outras pessoas que nos assistem, às vezes nós encontramos alguns. Ontem encontrei o Matheus Ferreira, e também disse para mim: Marcelo, eu assisto o seu programa, parabéns, e o caminho é esse mesmo, vocês estão sempre trazendo as notícias da cidade, deixando a pessoa informada. Então, muito obrigado, Matheus, um abraço para você e muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. O prefeito Gabriel Ferrato esteve na Câmara e fez um discurso ali muito bonito, e quando nós falamos do prefeito Gabriel Ferrato, eu me refiro aí a um grande profissional, o qual eu admiro muito, e sei da competência do professor doutor Gabriel Ferrato.
assumiu o governo logo após o prefeito Barjas Negri e deixou claro as suas responsabilidades e o seu compromisso para com a população piracicabana. E nós vamos ver, assista comigo esta matéria. Eu assumo o governo do município de Piracicaba com muita honra, humildade, responsabilidade e compromisso. Honra por ocupar o cargo máximo que um cidadão piracicabano poderia almejar em sua vida. Mas, ainda mais importante, porque o poder que assumo é derivado da vontade da população de minha cidade. Cidade onde nasci, fui criado, tive as primeiras oportunidades e onde convivo com meus familiares, amigos e cidadãos de todas as origens, todas as partes do país. Humildade, porque temos que ter presente o tempo todo que o poder é efêmero, que é uma delegação temporária da população, com a qual temos que dialogar para fazer o melhor possível e a quem devemos prestar contas permanentemente. Responsabilidade, porque Piracicaba é uma das mais importantes cidades do estado de São Paulo e do país, seja no âmbito político, no econômico, no social, no educacional, no cultural, no esportivo, enfim, nas diferentes esferas de atuação da sociedade. Temos que consolidar a importância de nossa cidade e trabalhar para engrandecê-la ainda mais. Vamos continuar a utilizar os recursos públicos com austeridade e eficiência para promover o desenvolvimento sustentável, que combina desenvolvimento econômico, que gera empregos e renda, a preservação e a recuperação do meio ambiente, associados à melhoria da mobilidade urbana, que assegura a qualidade de vida, e o desenvolvimento social, que enfrenta as desigualdades, oferecendo condições mais dignas de vida à nossa população. Os desafios são muitos, em todas essas áreas, mas temos que reconhecer que receberemos uma cidade muito melhor e com as contas públicas equilibradas. Não há soluções fáceis ou milagrosas, mas temos que manter o empenho para que os avanços continuem. Por fim, o compromisso. É o compromisso com a população de nossa cidade, assumido por escrito, com minha presença e minhas palavras ao longo da campanha eleitoral. Para isso, fiz questão de distribuir à população um plano de governo. Não um plano demagógico para ganhar a eleição, mas um plano que eu chamei de Plano Verdade. Plano Verdade porque tudo aquilo que foi escrito, falado e mostrado à população vai ser cumprido integralmente nos próximos 4 anos. Plano Verdade, porque a sociedade está cansada de falsas promessas em período eleitoral, algumas claramente inviáveis, exibidas somente para ganhar votos e que deixam de ser cumpridas logo em seguida, assim que se assume o poder e ao longo do seu exercício. Assim como a sociedade brasileira está cansada dos malfeitos, daqueles que querem o poder somente para o seu benefício pessoal, do seu grupo ou dos seus apadrinhados. Temos que nos precaver dessas ameaças, dos lobos em pele de cordeiro ou dos falsos profetas. O poder somente tem sentido se for utilizado para o benefício de todos. Como dizia Mário Covas, para mim, política é cultivar os valores da verdade, da liberdade, da honestidade, do caráter. Honrar o que propusemos à população também tem um papel político educativo. Mostrar que é possível fazer política e exercer o poder com dignidade e com respeito à boa vontade e inteligência dos cidadãos. Pois foram eles que deram seus votos para que exerçamos o poder em seu nome.
É assim que acredito que poderemos manter o prestígio da política como a arte de promover o bem comum e atrair pessoas de bem para o seu exercício. O pior que podemos fazer da política é destruir a sua reputação, abrindo caminho para os aventureiros ou para aqueles que não respeitam a democracia. Temos que ter clareza de que grande parte dos nossos destinos depende das decisões políticas. Tá aí. Você assistiu aí parte do pronunciamento do prefeito Gabriel Ferrato, de um plano que o prefeito chama de Plano Verdade. Antes de eu dizer qualquer coisa aqui, eu quero deixar claro que o programa Opinião Agora não tem por objetivo fazer críticas destrutivas, e sim opinar, falar, mostrar para você, telespectador, o que é a realidade da coisa, o que é a realidade da nossa cidade, o que é a realidade dos nossos munícipes, das nossas autoridades, dos nossos empresários, das nossas personalidades. E eu tiro o chapéu, como diz o meu amigo Raul Gil, para o prefeito Gabriel Ferrato. Nós tivemos uma entrevista com o prefeito quando estávamos ainda no Canal 5, na Piracicaba TV, e nós, nessa entrevista, uma das perguntas que nós fizemos ao professor, na época então secretário de Educação, seria sobre as vagas nas creches, que desde que nós tínhamos o governo Vargas Negri, a maior dificuldade era encontrar vagas em período integral. Eu me recordo que o prefeito Gabriel Ferrato, fora dos bastidores, ele esclareceu que realmente ele assumisse a administração, esse era um problema que ele iria fazer o possível para poder melhorar. Eu tenho certeza, prefeito, que com toda a competência que o senhor tem, o senhor vai melhorar. Mas nós já estamos há 5 meses da administração. Por que 5 meses? Porque 3 meses antes, eles fazem a transição do governo. Já estamos, depois do prefeito ter assumido, com 2 meses. Até hoje, ainda vai pedido na Câmara de Vereadores para as vagas nas creches em período integral. Mães que precisam trabalhar e não tem como deixar os filhos, tem que deixar só meio período. E aí o que acontece? Outro meio período, ou fica com a família, quando se trata de criança pequena, e quando se trata de criança um pouco maior, fica em casa sozinho, ou às vezes acaba até ficando nas ruas, porque precisa das vagas no período integral. E o professor Gabriel Ferrato, ele foi secretário de Educação. Então ninguém melhor para entender e resolver esse assunto do que o professor Gabriel Ferrato. E agora, como prefeito, com mais chances ainda, com muito mais poder para resolver isso. Então nós esperamos que dentro desse plano Verdade, o qual eu admiro muito o tema que o professor escolheu, que ele vai resolver esse assunto e logo, porque os pedidos são constantes de creches, de vagas em creches em período integral. E uma das coisas que ele colocou aqui, ele assumiu o governo com honra, responsabilidade e compromisso. Então esse compromisso o prefeito tem e nós temos certeza que ele vai honrar esse compromisso. Nós vamos ver agora uma matéria desse mesmo dia da posse, onde discursaram vários vereadores, e vamos assistir uma matéria sobre o discurso do vereador Paiva. Vamos colocar no ar. Senhores vereadores, público que nos honra com a sua presença em nosso plenário nesta noite, companheiros e companheiras que trabalham na assessoria desta reunião ordinária. Essa noite, até para me juntar à vereadora Márcia Pacheco nos desejos de pronto restabelecimento do secretário Beto Pianelli, não vou tratar do tema saúde, mas gostaria de tratar um pouco da educação infantil, segundo o conceito que nós, e eu tenho certeza que quase a totalidade dos vereadores e vereadoras dessa casa tem, de que creche não é depósito de crianças, mas é um espaço dedicado à educação infantil. E vários vereadores têm tido o privilégio de ver como que os nossos profissionais da área de educação atendem o conjunto das crianças que se dirigem às nossas escolas de educação infantil. No entanto, vem essa tribuna novamente, senhor presidente, para apelar dessa vez para a secretária, que já teve um trabalho relevante na Secretaria de Trabalho e Renda, e agora ao prefeito, que já foi secretário de Educação,
rever o conceito de pagamento do Bolsa Creche. Vereador Ronaldo Moschini, hoje o município paga R$ 1,60 por hora para o Bolsa Creche no município, incluindo alimentação e material pedagógico. É inferior isso para as crianças de 0 a 2 anos, que se paga R$ 320 por mês. Para as crianças de 2 a 5 anos, se paga R$ 220 por mês. Se nós trabalharmos com apenas 20 dias úteis e sabendo que as crianças chegam à creche, aquelas que conseguem período integral e o Bolsa Creche é integral, são 10 horas de permanência no local, vão estar pagando à prefeitura R$ 1,10 por hora para a criança permanecer para ter educação infantil. É menos do que a gente paga para estacionar um carro no estacionamento rotativo. Então, se a gente não fizer uma urgente revisão de valores, o que é mais importante para a gente, as crianças em idade da escola de educação infantil, ou os veículos que nós instalamos um sistema extremamente moderno de estacionamento rotativo no município de Piracicaba, nós vamos pagar no futuro por esse equívoco de política social. Não se pode admitir que se pague tão pouco e são apenas 1.700 bolsas creche. O vereador Trevisan se lembra que eram mais de 3.500. Mas são mais de 3.500 porque não tem fila? Não. De novo, está lá na Defensoria Pública, o defensor público está acumulando novamente solicitações de Bolsa Creche. Eu não sei se todos os gabinetes já tiveram, nesses primeiros dias de 2013, solicitações que vêm da comunidade, eu preciso de vaga em creche. Eu gostaria que fosse período integral, porque eu trabalho, a mãe trabalhadora, e eu não posso ter uma creche meio período. Onde vou deixar a minha criança? Então, além do mato que nós já vimos aqui, além da segurança que o pastor Luizinho falou com muita propriedade, né, eu quero chamar a atenção e oferecer o pouco que a gente pode de contribuição ao Executivo Municipal, que acaba de remanejar R$ 2.700.000 de uma verba de pagamento de serviços a terceiros, autorizado por nós, que o é, quando a gente aprova a lei de diretrizes orçamentárias, pode vir a essa casa, que eu tenho a absoluta certeza que será por unanimidade a proposta de reajustar o pagamento do Bolsa Creche para um valor do qual nós possamos não nos orgulhar, mas não nos envergonharmos do valor que é pago hoje pelo município de Piracicaba ao Bolsa Creche. Cidade de Limeira, aqui encostadinho, aumentou em mais de 857 vagas e paga mais de R$ 380 de Bolsa Creche. Porque o Bolsa Creche, o pastor Luizinho, foi uma alternativa para as vagas que nós não conseguimos construir, e isso foi lá atrás, ainda no governo Machado. Então, o apelo, não quero nem fazer crítica, porque é triste trazer esse dado de Piracicaba, e espero que os sites de comunicação, que não são os nossos, não reproduzam isso, para a gente não voltar para casa com vergonha de nós pagarmos por hora para cuidar de uma criança menos do que se paga para estacionar um carro no estacionamento rotativo do nosso município. Aqui quem vos fala é o vereador Laércio Trevisan Júnior. Primeiramente, antes de começar, eu vou mostrar um relatório de atividades como vereador. Mas antes eu gostaria de colocar uma questão sobre guerra de nomeações. Parece que o mês de janeiro, né, vereador Paiva, e fevereiro, há guerras de nomeações na prefeitura, de cargos comissionados. E isso causa inúmeros fatos de pessoas que atacam vereadores, pessoas que escrevem no Face, colocam na internet, provocando situações com uma finalidade, principalmente a questão da saúde, mas a saúde animal. A guerra para se nomear uma pessoa no canil municipal que tem até influência de um deputado na cidade de Piracicaba. E essas pessoas perturbam o vereador que atua nessa área, através do Face, aí você bloqueia, ela ofende, aí você bloqueia, você responde,
Aí você bloqueia também a internet, o e-mail da Câmara para a pessoa não postar mais nada, e essas pessoas continuam. Aí elas criam factoides, que alguém mata um animal, joga na avenida, e esse animal é morto. Aí se cria um fato para se fazer na cidade numa sexta-feira contra uma empresa. Aí quando alguém contesta se esse boletim existe, se esse fato for verdadeiro, aí eles recuam. Porque na internet, como no Face e outros, comunicação falsa de crime é crime. E se vocês querem nomear uma pessoa que foi candidato a vereador pelo partido do deputado, e o deputado pressionando, não fica tirando foco para esse vereador. Esse vereador não tem medo. Esse vereador não vai deixar dar resposta para vocês. Liga cedo, vereador João Manuel. Liga na hora do almoço, 11h30. Liga 18 horas, todos os dias no celular. Então, entrou a matéria do vereador Trevisan aí, mas eu disse na matéria do Paiva, do vereador Paiva. A minha colocação aqui é sobre a creche. O que eu quero deixar claro, inclusive estou recebendo aqui algumas colocações de internautas que estão mandando aqui algumas colocações e que não vou ter tempo de colocar no ar, sobre a situação da creche em Piracicaba. Então, o que eu estava observando, e os senhores também que me assistem nesse momento também observaram, é sobre a colocação brilhante que o vereador Paiva fez. Lembrando que aqui eu não defendo partido, eu não sou filiado a partido nenhum. O que a minha função aqui como jornalista e imprensa é mostrar a Piracicaba a realidade da situação do município hoje, como já disse no outro bloco. E esse programa sempre fica aberto para você que, se citado aqui, deseje participar, ou melhor, deseja participar e dar a sua réplica ao nosso programa, está aberto para você vir participar. Mas o que eu quero colocar é o seguinte, o que fica no ar aí, e alguns internautas já perguntam, entendeu? O porquê, uma vez que o prefeito atual nosso foi secretário de Educação, sabe da necessidade da vaga na creche em período integral, e ele não, até o momento ainda não foi tomado as providências, o que o internauta está perguntando, como é o caso aqui do Felipe Máximo, de quem é a responsabilidade? Da Prefeitura, da Câmara ou da Secretaria de Educação? De quem que é? Lembrando que a Secretaria de Educação pertence à Prefeitura, tá? Então, de quem é a responsabilidade? Agora, Felipe, o projeto vai para a Câmara vota, aprova, vai para a Prefeitura, o prefeito sancionou, o que acontece? Cabe ao Executivo cumprir, ou seja, cabe ao Executivo providenciar essas vagas para a creche. E como o vereador Paiva bem colocou, sobre o Bolsa Creche, que hoje atende as crianças de 0 a 2 anos e de 2 a 5 anos. O que o vereador Paiva colocou ali é que o valor hoje cobrado, o valor hoje que é cedido, enviado ao Bolsa Creche, é menor do que o pagamento do estacionamento rotativo nas ruas da cidade de Piracicaba. Paga-se R$ 2,50 para estacionar por um período, para estacionar o seu carro, impostos arrecadados pelo município ou para o município, e paga-se R$ 1,60 por dia de Bolsa Creche para uma mãe, somando aí R$ 320, de R$ 220 a R$ 320. Agora eu pergunto, o Bolsa Creche, será que ele ajuda em alguma coisa? Porque quanto custa hoje uma creche particular? Aí você tem o pagamento da van para levar a criança para a creche, você tem as despesas de material escolar, você tem as despesas do uniforme da criança, e ainda que o Bolsa Creche favoreça em algumas coisas, mas e aí? Será que o custo, será que o valor hoje fornecido para o Bolsa Creche, ele cobre a despesa que a mãe tem para manter o filho na creche por necessidade, porque precisa trabalhar o dia todo? É essa a comparação que nós queremos fazer. Lá atrás, quando o prefeito discursou, até quero corrigir, porque eu coloquei aí que o vereador Paiva discursou no mesmo dia, mas esse discurso do vereador Paiva foi alguns dias na sessão camarária na Câmara de Vereadores. Então, aí fica essa pergunta aí que o internauta está nos fazendo, tá? Como fica esta situação? Tá? Como, olha, foi feita a pergunta aqui pela Maria Esteves, lá do bairro Pauliceia, que também precisa de creche em período integral. Outra aqui que também fez a colocação, a Judite Saigan, do bairro Jardim Nova América. Outra colocação aqui, a dona Zuleika Teixeira, lá do bairro Jardim Gilda, perdão. A outra aqui, lá do Bosque dos Lenheiros, a dona Maria Ferraz, do Bosque dos Lenheiros, que também tem o filho que precisa de creche integral. Lá no Jaraguá,
A dona Célia Silva também precisa de creche em período integral. E o que elas colocam aqui é o seguinte, que o valor do Bolsa Creche não comporta, não é o suficiente para colocar as crianças numa creche particular, porque a creche particular é cara. Então fica aqui esse pedido ao nosso competente prefeito Gabriel Ferrato, que já foi secretário de Educação, para que interceda e procure o mais urgente possível. Eu sei que o Chiodi assiste esse programa, Chiodi, junto ao prefeito, competente prefeito Gabriel Ferrato, por favor, interceda aí junto a ele para que esse problema da creche em período integral seja solucionado o mais urgente possível. Prefeito, capacidade eu sei que o senhor tem e eu aposto nessa sua capacidade e que o senhor realmente vai resolver isso aí de uma vez por todas, mas ainda este ano, não nos próximos 4 anos. Eu fico por aqui e volto amanhã ao vivo das 11 ao meio-dia, entrevistando o jornalista Carlos Eduardo Gaiati. Até lá. Opinião agora. Apoio Cultural. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba.